Olá, gente, tudo bem? Boa tarde. Hoje eu vou contar pra vocês, gente, o motivo de eu ser sozinha, não ter muitos amigos, não gostar de ter muita amizade, não gostar de me abrir pra muitas pessoas. E como também eu vim parar no Rio de Janeiro. Tipo assim, gente, eu vim de uma cidade que era interiorzão assim. E eu sempre gostei de roupas femininas, sempre quis ter cabelo grande. Sempre olhei as mulheres assim e sempre achei lindas, queria ser como elas. Só que na minha cidade não existia trans naquela época, então eu só via na televisão. E eu tinha uma irmã, né? Então eu pegava a roupa dela escondido, pintava a unha escondido dos meus pais. Aí tá, é porque tem gente aqui na praça, gente. Eu tô aqui na praça falando com vocês, aí eu fico olhando aqui pros lados por causa da câmera na mão. Aí, gente, o que que acontece? Quando eu tinha 14 anos foi quando eu fui expulsa de casa, porque antes dos 14 eu só botava roupa feminina na casa das minhas amigas, que eu tinha de escola. Aí eu só me arrumava, ficava me olhando no espelho, me admirando, e depois desmontava o personagem e voltava pra casa. Foi quando eu tinha 14 anos que eu tive coragem de sair com roupa feminina pela primeira vez pra uma festa. Aí meus pais descobriram, foi um alvoroço dentro de casa, uma choração, parecia que o mundo tinha acabado. Aí meu pai foi e falou, se quiser usar roupa de mulher, usa pra fora da porta, pra fora da minha casa. Mas antes disso, meus pais sempre via que eu era diferente, entendeu? Que eu ficava brincando de casinha, brincava de boneca. Então era todo dia, ó. Todo dia, gente. Era cinto, era vara de roseira, era havaiana, era o bico, era babado, gente. Então eu sofri muito na mão dos meus pais nessa época. Aí, como eu descobri o Rio de Janeiro? Eu tava vendo uma reportagem nessa época que tava passando na televisão sobre as travestis que faziam ponto. E o repórter falava o nome das ruas. Aí o que eu fazia? Eu anotava os nomes das ruas tudo no papel. E a minha mãe na época, ela trabalhava vendendo lingerie, então ela tinha comissão. E eu sabia onde ela guardava a comissão dela. Aí quando aconteceu isso, eu fui lá, né? Vocês sabem, e vim pro Rio de Janeiro com a cara e a coragem. Peguei o ônibus e vim. Cheguei aqui no Rio de Janeiro, não conhecia nada, não conhecia ninguém. Aí conheci a Scarlett, uma colega minha antiga, um dia vocês vão conhecer ela. Conheci a Scarlett na rua, expliquei ela a minha situação, o que estava acontecendo. Eu não tinha para onde ir, não tinha onde ficar. Aí ela me levou no casarão, mas na época eu era menor e não pude ficar, né? Aí ela me levou pra outra casa, da Maunice. Aí eu consegui ficar lá na casa da Maunice. Eu fiquei um mês na casa da Maunice, aí ganhei peruca de presente, ganhei várias roupas de presente que o mais trans lá me deu. E quando eu vi elas assim pessoalmente, eu achei linda, achei a coisa mais linda do mundo, porque eu nunca tinha visto. Na minha cidade não tinha, eu via na televisão. Então quando eu vi pessoalmente assim, elas tudo siliconada, tudo quadrilzão. Nossa, eu achei lindo aquilo, eu achei maravilhosa. Pareciam umas deusas, eu ficava encantada. Cada uma que eu via, eu ficava encantada, uns cabelões imensos. E eu, caramba, eu quero ser igual elas. Eu quero ser igual elas. Enfim, fiquei na casa da Maunice um mês. Só que naquela época, gente, eu conheci uma trans que eu comecei a andar com ela. E ela não fazia umas coisas legais e foi aonde eu também comecei a fazer coisas não legais. Que também não vem ao caso, mas eu já falei sobre e você sabe o que é. Aí que teve um dia que a mãe Eunice surtou e botou todo mundo pra fora. Eu tive que sair também. E eu, sendo menor, lá no casarão eu não podia ficar. Aí eu fiquei na rua 2 dias e depois que eu fiquei na rua eu conheci um abrigo, né, a Casa NEM, que acolhe pessoas LGBTs em situação de vulnerabilidade aqui no Rio de Janeiro também. Aí eu conheci a Casa NEM e fui morar na Casa NEM. Então, tipo assim, gente, eu cheguei a morar na rua, só que eu ficava em abrigo. Na rua em si mesmo, assim, eu fiquei 2 dias. Então, o abrigo que eu morava só pessoas que eram de rua. Lá morava pessoas só que eram da rua mesmo. Então, as minhas amizades sempre foi pessoas da rua, né? Os meus relacionamentos que eu tive, os meus namoros que eu tive, foi sempre pessoas assim que eu conheci assim de abrigo. Então, eu conheço muita gente de abrigo, porque, gente, eu já tô velha. Só que eu não gosto de falar a minha idade, mas eu já tô um pouco kakura já, entendeu, gente? Então, até hoje eu tenho amizades lá do abrigo, eu tenho amizades da penitenciária que eu passei, conheço muitas pessoas e eu me sinto melhor, gente, perto dessas pessoas. Eu me sinto melhor, me sinto mais segura, ao contrário do que vocês acham. Eu me sinto mais segura com essas pessoas, perto dessas pessoas.
Até porque já aconteceu algumas coisinhas comigo, que foi essas pessoas que me defenderam, que entraram na minha frente, que me ajudaram. Então, tipo assim, eu sempre me identifiquei com essas pessoas, entendeu? Ao contrário do que muitos falam aí, que eu me aproveito. Inclusive, todos os relacionamentos que eu já tive foi pessoas assim, e eu também vim da rua, né? Eu não vim de apartamento, eu não sou patricinha, eu não vim da burguesia, eu vim da pista, eu vim da rua. E o anel solidário. O anel solidário, gente, é trabalho, tá? É um conteúdo que eu faço, né? Que não vem ao caso, que vocês sabem por quê. E eu vejo várias pessoas falando mal de mim aí, sem eu ter feito mal nenhum pra elas, sem eu ter feito nada pra elas, sendo que eu sou maior de idade, a pessoa que fica comigo é maior de idade, o corpo é meu, eu fico com quem eu quero, entendeu? Ah, mas e sua saúde? Não precisa se preocupar com a minha saúde, porque eu cuido dela, eu faço acompanhamento médico. Então é uma coisa assim que as pessoas não precisam estar preocupadas com a minha saúde, entendeu? Porque eu vejo várias pessoas que se preocupam com coisas que não diz respeito nenhum a elas, que não fazem mal nenhum a elas. Tipo, eu ficar... Igual as pessoas falam, você só se relaciona com morador de rua. Qual o problema disso, gente? Eles são pessoas também, são gente. Eles também gostam, eles também amam, eles também se apaixonam. Eles também são pessoas, eles não são animais, entendeu? Então, tipo assim, qual o problema? O corpo é meu, tipo assim, qual o problema de eu ficar com... Entendeu? E eu vejo aí na internet, gente, várias pessoas que falam que nem gostam de mim, gente. Tipo assim, eu nunca fiz mal nenhum pra elas. Eu nunca fiz mal nenhum pra essas pessoas. Eu só vivo a minha vida, gente. Todos os dias eu saio de casa, eu venho pra rua, fico na rua, gosto de ficar na rua. Eu vivo a minha vida aqui, ó. Para aqui, vivo a minha vida quieto, eu não mexo com ninguém. Entendeu? Não falto com respeito com ninguém, não desrespeito ninguém. Entendeu? Enfim. Voltando ao assunto. Aí depois que eu fiquei na Casa NEM, gente, eu era menor ainda. Depois eu cheguei a voltar pra casa ainda, por causa do conselho tutelar. Aí gerou um processo lá com meu pai, com a minha mãe. Só que eu não me sentia bem em casa, né? Porque eu não era livre, não era da forma que eu gostava de ser. Entendeu? Aí quando eu voltei pra casa, toda a roupa que eu tinha, meus pais pegavam e jogavam fora minhas roupas. As roupas que eu ganhava das minhas colegas, das minhas amigas, ou que eu comprava, meus pais sempre pegavam e jogavam fora. Eu ficava com raiva disso, gente. Saí de casa de novo, fui parar lá em Taubaté, aí trabalhei lá em Taubaté, trabalhei em Barra Funda. E fui vivendo a minha vida, gente, entendeu? Eu não gosto muito de falar sobre a minha família, gente, porque eu não tive bons momentos com a minha família, entendeu? Eu nunca tive amor de pai, amor de mãe. Eu não sei o que é isso, amor de pai, amor de mãe. Eu nunca tive isso, entendeu? Eu fui expulsa de casa com 14 anos. Eu tive que me virar com 14 anos de idade simplesmente pelo fato de eu gostar de usar roupa feminina. É só isso o motivo. O motivo foi por eu usar roupa feminina, entendeu? Não fazia mal a ninguém, não fazia nada. E é só isso mesmo, gente, que eu queria falar pra vocês aqui. Queria passar pra contar um pouco minha história. Agora eu tô conhecendo uma outra pessoa aí que eu tô gostando dela também. Inclusive eu tô aqui esperando ela, porque a gente sempre se vê esses horários assim, mas ele ainda não apareceu. Mas é isso aí, gente. Um beijão pra vocês. E é isso. E aí, gente, tô aqui com a minha amiga Radija. E hoje ela vai contar a história dela pra vocês um pouco. Falar quem foi Radija, da onde ela veio, né? Que ela veio de Minas. Pra vocês que têm curiosidade aí de saber um pouco mais sobre a Radija. Vamos lá, conhecer ela aqui agora. Salam aleikum, um bom dia. Radija, meu nome é Radija Silva, eu tenho 35 anos. Amores, eu sou natural de Minas Gerais, interior de Belo Horizonte, Araçuaí, Minas Gerais, uma cidade do Vale de Jequitinhonha. Quem foi Radija? Radija, era uma menina no job, há 4 anos atrás. Fazia job para mim sobreviver, né? Porque emprego era muito difícil. O que aconteceu comigo? Por inveja, por falsidade, fui covardeada por 9 trans, aonde fui espancada, aonde levou meu dinheiro. Foi que eu acabei parando na situação que hoje me encontro. Passei pro psicólogo, acabei morando em abrigo, aprendi a manguear o quê? A lei da sobrevivência, a pedir uma ajuda. Passei pro psicólogo, fiquei fazendo tratamento 1 ano e pouco, e hoje em dia eu vivo aqui no Rio de Janeiro, que eu tinha um sonho de conhecer o Rio de Janeiro, tomar um banho de praia, porque lá em Minas só tem cachoeira. E essa é a história da Radija. E como foi sua infância, sua transição, sua A minha família? infância foi muito difícil. Por quê? Desde criança eu sofria bullying na escola. Ser chamada de viadinho. Olá, viadinho, viadinho. Os meninos batiam, quebravam minha cabeça. Aí eu
retrucava, brigava com eles também, até que eu fui expulso das escolas. E foi muito difícil para mim, porque a minha mãe, que Deus o tenha, de criação, me colocou para fora de casa muito nova, com 16 anos. Aonde foi que eu fui conhecer o mundo, né? Porque ela não aceitava a minha opção de vestir de mulher. Era muito difícil para mim olhar para o espelho, me deparar com um ser que não era eu. Eu não me sentia bem. A minha transição foi isso, muito difícil. Muito preconceito da família, expulso de casa. E seus pais, eles te aceitam ou não, os pais? Meu pai me aceita. Meu pai sempre me aceitou. A minha mãe que nunca me aceitou. E por que você nunca mais voltou para sua cidade? E Por- você prefere ficar no Rio? Por dois motivos. Por a covardia que aconteceu comigo e por pessoas me subestimar. Subestimar, tipo, eu sou uma pessoa maravilhosa, mas não toca em mim. Aí a pessoa do sem mais sem E menos você conheceu seu marido aonde? bateu em mim e tudo. Conheci meu marido, foi na calçada, lá em Belo Horizonte, na praça que tem lá uma praça muito conhecida, Raul Soares. Conheci lá na Raul Soares. Ele estava em situação de vulnerabilidade também, onde tudo começou. Hoje tem 4 anos que estamos juntos. E sou muito feliz, por quê? Porque é amor de verdade. Porque muitas pessoas vivem relacionamento de fotos, de status, não, que é amor de verdade. E, gente, falar uma coisa pra vocês. Tem uma história que a Radija me contou que eles teve que andar a pé. Quantos quilômetros? Você e seu marido? Gente, foi muitos quilômetros, tivemos que andar a pé. Nós ia vir de carona, só que meu coração apertou, não senti bem. Acabei esperando o meu auxílio cair. Ficamos lá na cidade de Minas Gerais, que tem interior lá. Esperamos o meu auxílio cair e viemos para Belo Horizonte, para Rio de Janeiro. Mas nós ia vir de carona, viu? E andamos muitos quilômetros a pé. Mas enfim, chegamos. E você pensa em sair dessa situação que você vive agora, nível de rua, vulnerabilidade? Se eu pensar aí, É. e não só penso como tenho fé e tenho sonho, que vai ser do chão que eu vou construir o meu castelo. Inshallah, pelas barbas do profeta Muhammad Salam Aleikum ou Salam. E vou continuar o quê? Sendo humilde. Porque não é sobre ter, é sobre ser. E entre ser ou não ser, eu sou. Mas quando você for e você conseguir mudar de vida, aí as pessoas vão vir e vai falar. Porque as pessoas sempre criticam, né, amiga? Você sabe também. Ó, Igual eu. desde que o mundo é mundo, sempre as pessoas vão caçar um motivo para criticar. Eu posso sair daqui, posso ir pro meu apartamento, posso ter Netflix, posso andar passar aqui de carro ou de moto. Eles vão procurar alguma coisa para incomodar com a vida. Então, se Deus quer Deus agrada todo mundo, nós vamos agradar. Mas É tem que isso, viver a gente. vida. Essa é a história da Radija um pouco aí. Essa é um pouco da história da Radija, pula para a parte 2.